Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Top Cat Crypto Show, hoje aqui a partir de Lisboa, com a Bitcoin muito próximo dos 100 mil, com grande probabilidade iremos passar os 100 mil hoje e eu, durante várias situações, durante várias vezes, referi que a altura em que eu estaria a vender a minha Bitcoin seria quando ela começasse a aparecer nas notícias e, portanto, quando as notícias começassem a falar de Bitcoin, quando finalmente a televisão começasse a falar de Bitcoin, seria, portanto, seria a chave para eu começar a pensar, começar a vender as minhas criptos, que eu fui acumulando ao longo destes últimos 10 anos. Tenho aqui um pouco de sol, vou tentar trocar aqui de sítio, porque há aqui muito sol na minha cara. Se mandar-me aqui para este lado, acho que é melhor, consegue-se ver melhor, consegue-se estar melhor. Bem, isso não significa que eu vá já vender as minhas bitcoins porque houve a primeira notícia sobre a Bitcoin na televisão, ok? A televisão nunca tinha falado em Bitcoin de forma séria. Nos últimos anos, a televisão sempre abordou a Bitcoin de forma desonesta. Portanto, ontem tivemos pela primeira vez a televisão em Portugal a falar de forma honesta sobre a Bitcoin. Portanto, a Bitcoin não é, nem nunca foi um instrumento exclusivo de criminosos. Tal como uma faca de cozinha pode ser usada por criminosos, mas a sua principal funcionalidade é servir de faca de cozinha. E, portanto, com a Bitcoin é igual, tal como qualquer outro instrumento financeiro, seja qualquer moeda, seja ouro, seja prata, tudo pode ser usado para o bem e para o mal. No entanto, a televisão, desonesta como sempre, sempre colou a Bitcoin, associou a Bitcoin e aquelas pessoas que utilizam Bitcoin sempre os etiquetou como pessoas desonestas. E ontem tivemos, e eu sempre disse que quando a televisão finalmente resolver abordar a Bitcoin como uma coisa séria e ter um approach honesto ao falar sobre a Bitcoin, isso significa que estaremos próximos do seu valor máximo, estaremos próximos do topo. E ontem foi poderemos-lhe assim chamar, o primeiro dia do resto da vida da Bitcoin, porque ontem, pela primeira vez na história, falou-se em Bitcoin sem a conotar com associação criminosa. Falou-se da Bitcoin como uma coisa boa, que teve o seu valor máximo de sempre, como um instrumento financeiro. Houve uma abordagem honesta sobre a Bitcoin e falou-se da Bitcoin aos portugueses como algo que realmente existe, como algo real. E portanto, a minha luz não está já a vermelho, mas acendeu-se o yellow alert, ok? E portanto, o que é que eu espero? Não é para sair, não é para ver, isto não é o momento para vender já tudo o que tenho de Bitcoin, mas é para estar atento ao início da escalada. Quando nós tivermos, e agora a partir daqui nós vamos começar a ouvir falar cada vez mais em Bitcoin na televisão, e o apogeu desta escalada, que aí sim será o momento de saída, é quando nos morangos com açúcar falarem de Bitcoin, quando formos aos filmes, ao cinema, e o tema central ser Bitcoin, quando os opinion makers se sentarem e virmos aquelas discussões, as quadraturas do círculo e aquelas discussões sobre a Bitcoin, portanto a Bitcoin tema central, é aí será, se é mais à frente, é aí, pronto, a partir daí é o momento de começar a vender às tranches, portanto, quando esse momento chegar, nós ganhamos aí uns 3 a 6 meses, e, portanto, dividir o nosso portfólio em seis fatias e todos os meses despachar uma fatia. Despachar uma fatia. E, portanto, ontem foi o primeiro dia em que a televisão portuguesa reconheceu a Bitcoin como algo real, não apenas uma coisa fraudulenta. Portanto, ontem finalmente tiveram uma abordagem honesta sobre a Bitcoin. E, portanto, ontem foi o dia em que eu abri a porta do cofre. A porta do cofre já está aberta e estou à espera do sinal para lançar a minha primeira tranche. A minha primeira tranche vai ser vendida. Portanto, eu agora já tenho a porta do cofre aberta e vou despachar a primeira de 6 tranches numa destas duas condições. Ou termos as telenovelas em Portugal a falar de Bitcoin, ou termos os opinion makers, portanto, aqueles tipos que no telejornal discutem assuntos a falar seriamente sobre a Bitcoin, né, conotando-a como
como um instrumento terrorista ou criminoso, ou ir ao cinema e ir no cinema, no Colombo ou no Vasta Gama ou o que for, até os filmes, houver filmes a falar sobre Bitcoin. Portanto, portanto, qualquer uma destas coisas irá fora à primeira tranche. E depois as próximas tranches irão fora de acordo com a acumulação destes eventos, sendo que o apogeu será tudo ao mesmo tempo. Portanto, morangos com açúcar a falar de Bitcoin, no cinema os filmes todos a falar de Bitcoin, e no telejornal os assuntos económicos, os fazedores de opinião, tipo aquelas nódoas do costume, Pacheco Pereira, Lopes Xavier, e estes novos putos da moda agora, os mais novos, 30, 40, 50 anos, o Sebastião Bugalho e essa gente a falarem de Bitcoin, quando tudo ao mesmo tempo estiver a acontecer, aí será o despachar todas as trans. Porque, reparem, quando uma coisa é boa, ninguém fala nela, ok? Quando uma coisa é boa, ninguém fala nela. Quando toda a gente começa a falar, vejam o caso das vacinas, quer dizer, se fosse boa, ninguém tinha falado nelas. O facto de quase obrigarem as pessoas a tomá-las, portanto, temos a situação idêntica aqui na questão das cripto. Então, toda a gente começar a falar nas cripto e quase a impor cripto, toda a gente é o momento para trocar tudo ou por ouro, ou por terrenos, ou por imobiliário. Atenção, quando eu digo vender, não é para euros. Eu nunca vou sair para euros. Vender é começar a comprar terrenos, começar a comprar apartamentos, imobiliário, investimentos, ouro, prata, os metais preciosos. Será, portanto, esse o escape. É claro que naturalmente isto eu estou aqui a fazer uma hipérbole do que eu de facto vou fazer, porque eu nunca alienarei mais do que 30 a 40% de todas as minhas bitcoins. Mas portanto isto estou apenas a dar estou a hiperbolizar o que eu de facto vou fazer, sendo que no fundo o que eu farei na realidade será transformar todas as minhas altcoins em Bitcoin. Portanto, a partir dessa data, quando abandonarei o barco, passando todas as minhas altcoins para Bitcoin. Eu de criptos quero ficar apenas, a partir do verão, a partir do próximo verão, quero ficar apenas com uma criptomoeda que é a Bitcoin, quero alienar tudo o resto. E depois faço a contagem final a quantas bitcoins tenho, e dessas bitcoins vou até no máximo de 50% transformar tudo. Portanto, no apogeu, quando toda a gente estiver a comprar, eu nessa altura estarei eu a vender justamente a quem estiver a comprar, estarão a comprar a mim, né? Estarão a comprar a mim e a outros como eu, e alienarei aí nessa altura até cerca de 50%. De 50%. A Mónica Santos pergunta se já é tarde para começar a investir. Eu acabo de dizer que agora já é tarde para investir, naturalmente. Eu levei 6 anos dizendo para investir, e agora vou levar outros tantos a dizer para vender. Naturalmente, é tarde para investir, claro. Agora já é tarde. Agora é quem tem manter mais um pouco até maio. E depois em maio, quando toda a gente começar a falar nas criptos, quando toda a gente começar a falar no telejornal e no cinema, dos morangos com açúcar, os putos dos morangos com açúcar a fazer compras e vendas com Bitcoin, a investir em Bitcoin, a dizer, olha, queres comprar o meu livro? Este livro, olha, vou-te vender, queres comprar a minha bicicleta? Dá-me 0,1 mili Bitcoin, eu vendo a minha bicicleta. Pronto. E portanto, quando começarmos a ver isso, aí é para descarregar em peso, para descarregar em massa. E aí será aí que eu alienarei tudo o que tinha planeado alienar. Sendo que, volto a dizer, 50% de todas as minhas bitcoins nunca serão vendidas. Mas eu tirarei uma grande quantidade de lucros, que realocarei noutro tipo de investimentos, diversificarei o meu investimento que agora está quase exclusivamente em cripto. E nessa altura irei depois começar a reobter património imobiliário. Portanto, se eu a dada altura vendi património imobiliário para comprar Bitcoin,
depois, nessa altura, irei vender Bitcoin para recomprar 4, 5 e 6 vezes o património imobiliário ahm, que vendi para comprar justamente essa Bitcoin. Portanto, é esta a minha linha de investimento. Epá, vamos ver, as pessoas estão tristes, já é tarde para começar, já é tarde para começar. Epá, mas eu deixei bem claro, quer dizer, até fiz na minha foto de capa está o gráfico, que, o que seria o que eu previa, e na verdade o gráfico levava-nos aos 150 mil, 200 mil, pá, e nós estamos praticamente lá, pá, nós estamos praticamente a chegar lá. E dizer, mas depois não vai aos 500, aos 600? Não, não vai aos 500 nem aos 600. Vai exatamente onde eu disse que ia, que é aos 200 mil. E portanto, se nós já estamos nos 100, ah, game over, né? Game over. Mas como digo, já meti as chaves no cofre, já abri o cofre para começar a vender, mas ainda não vou vender, porque agora tenho que esperar, né? Foi a primeira notícia, né? Nas notícias foi a primeira notícia. Mas agora venderei a primeira de 6 tranches, daqueles 30 a 50% que pretendo alienar, aqueles 30 a 50% de Bitcoin que pretendo alienar, serão divididos em 5 a 6 tranches. E a partir do momento em que eu veja que aos morangos com açúcar estão a falar já na Bitcoin, no cinema já está-se a falar de Bitcoin, aí todas as altcoins são convertidas para Bitcoin. E faço a contagem das Bitcoins. Imaginem que resultem, sei lá, pá, 50 Bitcoins, por exemplo. Ou 100 Bitcoins, vá, fazer o número redondo. Imagina que o resultado final dá 100 Bitcoins. Eu dessas 100 Bitcoins, depois de ter trocado todas as altas para Bitcoins, faço as contas e dá 100 Bitcoins. Eu depois, 50 bitcoins em 6 tranches de 10 bitcoins cada tranche, ou de 8 bitcoins, 10 bitcoins cada tranche, por exemplo, 5 tranches. E pronto, no momento em que eu vejo a quadratura do círculo, Pacheco Pereira, sentados à mesa, a falar honestamente sobre Bitcoin, não é conotar a Bitcoin com o crime, isso era o que faziam antes, mas honestamente sobre Bitcoin, a falar sinceramente, os países que estão a comprar Bitcoin, a falar seriamente sobre Bitcoin, aí a primeira tranche vai embora. Depois, quando houver duas coisas acumuladas, portanto, isso e ao mesmo tempo morangos com açúcar e ao mesmo tempo cinema a falarem de Bitcoin, mando mais uma ou duas tranches fora. Até alienar, até final durante todo o 2025, eu julgo que o apogeu disto será para aí no verão, e terei eventualmente alienado metade do meu património de Bitcoin, que depois irá ser realocado noutro tipo de património imobiliário. Estou mais inclinado para o património imobiliário e para os metais preciosos. Portanto, ouro, terrenos e alguma habitação de luxo, empreendimento de luxo. Grande abraço a todos. Até breve.